Olá! No papo de fono para fono de hoje, eu vou falar para vocês sobre algumas gafes profissionais que eu já cometi ou que alguma amiga minha, colega já tenha cometido, para que vocês não façam igual. Então vamos lá, pessoal, eu vou falar para vocês e vou dar a dica do que vocês não devem fazer. A primeira gafe que eu cometi foi fazendo audiometria ocupacional. Entrou uma mulher grávida para fazer o exame e eu comecei a fazer a anamnese com ela, as perguntas. E aí eu perguntei, fuma? Ela falou sim. Eu falei, qual a quantidade? Ela é um maço por dia, pelo menos. Eu falei, e ingere bebida alcoólica? Sim. Com que frequência? Todos os dias. Todos os dias eu bebo um pouquinho. Aí eu não me contive e olhei para a mulher e falei assim, você sabe que fumar e beber pode trazer muito prejuízo para o desenvolvimento do seu bebê? Aí ela olhou para mim e falou assim, mas eu não tô grávida. Gente, a mulher tinha uma barriga nitidamente de grávida. Tudo bem, ela era um pouco gordinha, mas a barriga tava redonda, assim, grande. Então, a primeira dica que eu dou para vocês é nunca considerem que a pessoa tá grávida, por mais óbvio que seja. Você pode fazer perguntas de outra forma. Você já teve alguma gestação? E aí, geralmente, a mulher vai responder, não, é só essa. Sim, eu tive um filho antes, essa é a minha segunda gestação. Você vai pelas beiradas, nunca vai perguntando diretamente ou fazendo uma afirmação como essa que eu fiz, porque eu não sabia onde eu enfiava a minha cara. A segunda gafe não fui eu que cometi, foi uma amiga minha. Ela recebeu um paciente novo, ele chegou com os responsáveis, mas ela não estava nem conseguindo conversar com os responsáveis da criança, porque a criança não parava quieta. Então ela levantou, pegou um brinquedo, levou para a criança e falou assim, olha fulaninho, olha que legal, brinca com esse daqui enquanto eu converso com a vovó. Aí a vovó olhou e falou, não sou vó, eu sou a mãe dele. Gente, imagina que situação chata. Então, outra dica que eu dou para vocês, perguntem sempre, o que você é da criança? Né? Pra gente não passar por esse tipo de constrangimento. Terceira gafe foi eu mesma que cometi. Tava fazendo audiometria, trabalhava numa empresa e aí o pessoal do setor onde eu trabalhava falou, Paula, hoje veio uma menina muda fazer audiometria com você e ela vai entrar para trabalhar aqui com a gente. E aí tava todo mundo assim, como que uma pessoa muda, que eu já imaginei que fosse surda, como que uma pessoa muda vai trabalhar aqui? Aí eu fiquei pensando também, nossa, se ela não fala, como que ela vai trabalhar nessa função? Porque era uma função que ela ia precisar lidar com o público e falar com muita gente. Mas guardei pra mim. A hora que a pessoa chegou, eu já sabia o nome dela, olhei, falei, é você que vai trabalhar no setor tal? Aí ela falou, sim. E a menina super tagarela começou a conversar comigo. Aí eu falei, que engraçado. Olhei pra ela e falei, tinham me falado que você era muda, que ia entrar aqui para trabalhar com a gente, e você fala super bem. Aí ela olhou para mim e falou assim, não, eu não sou muda, é que eu não tenho uma orelha. E mostrou para mim, o conduto dela era totalmente atrésico, fechado. E aí eu não sabia onde eu enfiava a cara. Depois de um tempo eu fiquei muito amiga dessa pessoa, porque ela trabalhava até num setor próximo ao meu, e ela falou que ela não viu problema nenhum, que ela não se sentiu constrangida com o meu comentário, mas eu no lugar dela já teria pensado o quê? Nossa, eu nem entrei, as pessoas já estão comentando sobre a minha deficiência. Então, evitar fazer comentários desnecessários como esse que eu fiz. Eu poderia ter ficado quieta, conversado com ela, feito o exame e depois podia ter conversado com os meus colegas. Nossa, vocês tinham falado que ela não falava, não tinha nada a ver e tal. Então, nada de comentários desnecessários. A quarta gafe também não fui eu, foi uma colega minha. Ela deu um chocolate de presente de Páscoa para uma criança e a criança era intolerante à lactose. Comeu, passou mal, aí foi aquele transtorno. Então a dica com relação a isso é sempre se informem com os pais da criança, principalmente, né? Se eles têm alguma restrição alimentar, intolerância à lactose, ao glúten, se são celíacos, enfim. Porque às vezes a gente vai oferecer algo na maior das boas intenções e pode causar um problema gigantesco. Então, já no momento da anamnese, é importante perguntar isso. E mesmo se você já perguntou na anamnese, quando você quiser oferecer algo de comer diferente para o seu paciente, pergunta sempre para a mãe ou para o pai antes. Olha, o fulaninho pode comer tal coisa? Quero levar para ele. Tá bom?
A quinta gafe foi eu mesma que cometi, eu acho que foi a pior gafe da minha vida, de todas, pessoal, profissional, tudo, foi péssimo. Quem trabalha com audiologia ocupacional, principalmente fazendo as audiometrias, sabe que esse processo é um pouco automático. Às vezes tem uma fila de trabalhador para fazer o exame, a gente tem que fazer um atrás do outro, mal dá tempo da gente conversar com as pessoas. E nesse período eu tentava ser ainda um pouco simpática, conversar o mínimo que eu podia ali com o funcionário. Entrou um funcionário para fazer exame, a enfermeira falou: Paula, retorno ao trabalho. Falei, tá bom. Ele entrou com uma tala no braço. Na verdade, não era uma tala, sabe? Não era um gesso também. Era meio que de pano, mas estava cobrindo todo o braço dele. Eu imaginei que ele estava se recuperando por ter quebrado o braço, né? E aí ele entrou, eu falei, bom dia, tudo bem? Ó, pode entrar aqui na cabine, vou colocar o fone em você, você vai ouvir alguns apitinhos. Toda vez que você ouvir o apito, você levanta a mão pra mim. Aí, eu querendo ser simpática, falei pra ele assim, geralmente eu peço pros funcionários levantarem a mão do lado que eu ouvi, mas como não vai dar pra você levantar essa mão, né? Aí você levanta só essa daqui mesmo. Gente, no que eu falei isso, fechei a porta da cabine e fui fechar a porta da sala. No que eu fui fechar a porta da sala, eu vi o médico e a enfermeira olhando assim pra mim, estátuas. Aí eu fiquei sem entender, fiz o exame, o cara não esboçou um sorriso pra mim, pegou o exame e saiu, não me deu bom dia nem nada, e eu fiquei assim. Aí ele foi, passou pelo médico e foi embora. No que ele foi embora, a enfermeira e o médico chegaram pra mim e falaram, Paula, o cara amputou a mão. Gente, eu fiquei péssima, porque eu jamais imaginava que o cara tinha amputado a mão. Eu não sei se foi um erro meu de querer fazer uma brincadeirinha para descontrair num momento sem saber do que se tratava, o problema dele, se foi um erro da própria enfermeira e do médico que não me avisaram do que se tratava, pelo que o cara estava passando, mas também era tão corrido que a gente mal tinha tempo de trocar essas informações, mas eu sei que foi a pior gafe da minha vida, porque eu fiquei depois com aquilo na cabeça, imaginando que o cara pode ter pensado que eu fiz uma piadinha com o problema dele, e na verdade eu imaginava que ele tinha quebrado o braço, alguma coisa mais simples, e por isso eu fiz a brincadeira de que ele não poderia levantar a mão. Então, com relação a essa gafe, a dica que eu dou pra vocês é não sejam tão simpáticas, não façam brincadeiras com algo que vocês não saibam do que se trata, como eu fiz. Então, foram essas as gafes que eu trouxe assim como exemplos maiores de coisas que a gente não deve fazer, porque eu sempre venho aqui trazendo coisas que a gente pode ou que a gente deve fazer, então esse vídeo ficou um pouco diferente por isso. É claro que nós somos seres humanos, todo mundo erra. Eu gosto muito de mostrar isso também, porque às vezes essa vida de rede social, de Instagram e de Facebook, de YouTube, pode transparecer, pode passar uma imagem de que pra mim funciona sempre tudo muito bem e que tudo é perfeito. Mas não, a gente erra também, a gente comete as nossas gafes, mas o mais importante é a gente tirar uma lição disso tudo. E eu tô aqui hoje para que vocês não cometam os mesmos erros que eu cometi. E você? Já cometeu alguma gafe assim absurda que você tem até vergonha de lembrar, como foi essa minha última que eu falei? Comenta aqui embaixo pra mim. Ou se você é um paciente que tá me assistindo e já aconteceu alguma situação chata em algum profissional que você foi passar, contem pra mim aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e de seguir as Dicas da Fono em todas as redes sociais. Eu sou @Dicas da Fono lá no Instagram e vai ser um prazer ter você me acompanhando por lá também. Tá bom? Um beijo e até a próxima!